Começamos as leituras desta missa de hoje com a passagem do segundo livro das Crónicas, que relata mais um momento dramático da história do povo de Israel. E nós vemos isto acontecer ciclicamente na história da salvação, repete-se e é fácil perceber o sentido espiritual e profundo e mesmo como é que esta história, que fez parte da história, portanto são dados históricos de invasões de vários impérios, mas como é que isto acontece espiritualmente ainda hoje no nosso coração por causa do pecado. Neste momento vemos o relato do livro das Crónicas a dizer: os príncipes, os sacerdotes e o povo multiplicaram as suas infidelidades, afastaram-se de Deus, imitando os costumes abomináveis das nações pagãs, profanaram o templo, que era o lugar mais sagrado para o povo de Israel. Portanto, foram-se afastando de Deus, fazendo alianças com povos iníquos, deixando de rezar, deixando de ser devotos a Deus. E o que acontecia sempre, nesse momento, quando se afastavam de Deus, ficavam à mercê de povos estrangeiros, de outros povos, de reinos pagãos, que os conquistavam. Neste caso, os caldeus, que incendiam o templo de Deus, demolem as muralhas de Jerusalém e acabam, estamos a falar de Nabucodonosor, rei da Babilónia, que acaba por invadir Israel e leva para o exílio o povo de Israel, no século VI a.C. Vemos o momento terrível que isto foi, ver aquele povo que ainda assim estava afastado de Deus, mas que tinha por sagrado aquele templo, ver ser demolido, destruído, profanado aquele templo e, sobretudo, terem de sair da sua terra, terem de se exilar na Babilónia, onde ficaram, estes, como diz o escritor, 70 anos, aquele chamado exílio na Babilónia. E nós vemos o que acontece naquele tempo, é um tempo de purificação, um tempo de provação, um tempo de retiro, ou, olhando para a circunstância que estamos a viver, um tempo de quaresma. Um tempo que o Senhor lhes deu, mesmo esse tempo de exílio longe dele, porque Deus é bom e de todas as circunstâncias consegue tirar um bem e ajudar à nossa conversão, deu-lhes esse tempo para que o povo fizesse um exame de consciência e pensasse: o nosso pecado levou-nos até aqui. O facto de nos termos afastado de Deus, de termos deixado de ser fiéis, levou ao enfraquecimento da nossa vida e por isso ficámos à mercê de povos pagãos. Como eu disse, nós na nossa vida vemos isto ciclicamente a acontecer, quando nos começamos a afastar de Deus, e começa com coisas pequeninas, pequenos afastamentos. Às vezes há coisas grandes na nossa vida que nos levam a afastar de Deus, mas normalmente o nosso problema é todos os dias afastar-nos um bocadinho, desleixar-nos na oração, na vida dos sacramentos, na confissão, ou na relação com os outros. Quantas vezes nas relações humanas que temos uns com os outros, os grandes problemas dos casais e das famílias têm a ver com a pequena infidelidade, o pequeno esquecimento, as pequenas distrações, as pequenas faltas de caridade e faltas de paciência que vão havendo e que vão como areia numa engrenagem, tornando as coisas mais difíceis. E o Senhor dá-nos um tempo, como este tempo da Quaresma, para pararmos, para pensarmos, para rezarmos, para nos pormos diante dele e perceber que o Senhor não quer isso. E o Senhor está disposto a tudo para nos fazer voltar. E neste caso é surpreendente porque acaba por ser 70 anos depois, o povo está exilado na Babilónia e é Ciro, rei da Pérsia, que acaba por conquistar e devolver o povo de Israel, permitir que o povo de Israel volte à sua terra, e até é Ciro que ordena esta reconstrução do templo, portanto, a primeira reconstrução do templo. Isto é impressionante porque Ciro era um rei pagão. Portanto, é impressionante ver como Deus usa na nossa vida, muitas vezes, pessoas, circunstâncias, que à primeira vista nós não diríamos que viessem de Deus, mas que fazem parte do plano amoroso de Deus e que nos ajudam a voltar. Quantas vezes não é aquela pessoa que eu achava que é a pessoa ideal e mais certinha e que cumpre tudo e mais devota, mas calhar foi aquela pessoa, um colega de trabalho ou alguém da minha família que até está afastado e que me disse alguma coisa que me provocou e que me fez voltar, e que me fez voltar a amar e que me fez pedir perdão. E eu penso, até esta pessoa que está longe, até aquela pessoa, porque todas as pessoas são imagem e semelhança de Deus e por isso me falam dele, Deus usa todos e todas as circunstâncias para nos aproximar dele. Mesmo aqueles que nós não diríamos assim à primeira, que fossem mensageiros de Deus. E nós chegamos ao Evangelho, passando na segunda leitura, sempre, estas leituras todas hoje, dizem a mesma coisa. Deus faz tudo para nos salvar. E a salvação não é um mérito nosso. Na segunda leitura, São Paulo aos Efésios diz isto: nós que estávamos mortos por causa dos nossos pecados, Deus, porque é rico em misericórdia, restituiu-nos à vida com Cristo.
De facto, é pela graça que fostes salvos. A salvação não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, olhamos para a nossa vida e vemos aquele momento em que nos aproximamos, que nos reaproximamos e começamos a ver a nossa história e as pessoas, foi por causa disto. Foi esta pessoa, foi aquela circunstância que me fez parar e dar aquele passo. Mas não foi o primeiro passo, foi o meu primeiro passo, mas porque primeiro Deus tomou a iniciativa de olhar para mim. Sempre na nossa vida isto começa com a iniciativa de Deus. E leva-nos a este, como eu disse, a este Evangelho. Jesus está a falar com Nicodemos, uma conversa. Nicodemos era um membro do Sinédrio, era um fariseu. Tem esta conversa, uma grande conversa, muito bonita, vale a pena voltar ao capítulo 3 do Evangelho de São João. Tem esta conversa de noite, não sabe porque é que é de noite. Alguns exegetas dizem, como ele era fariseu e membro do Sinédrio, não queria dar nas vistas estar a falar com Jesus, apesar de reconhecer já alguma autoridade em Jesus, e portanto foi de noite falar com ele. E é aquela passagem em que Jesus diz que é preciso nascer de novo, ou seja, que seguir Cristo não é apenas na nossa vida. A vida cristã não se trata apenas de fazer o bem, fazer umas coisinhas bem feitas e continuar a gerir a minha vida, mas não. Ser cristão, escolher Jesus, é nascer de novo. É qualquer coisa radicalmente diferente do que aquilo que muitas vezes tentamos fazer. E depois Jesus diz algo muito importante. Fala da luz e das trevas e dá esta imagem. Nós, na nossa vida, muitas vezes escolhemos as trevas. E isto é dramático, mas porquê é que escolhemos as trevas? Porque a luz, quando a luz de Deus vem à nossa vida, ela revela as nossas obras. E vemos muitas obras que não gostamos. E, sobretudo, que não gostamos que os outros saibam que nós fazemos. E, por isso, isto acontece desde pequeninos. Quando fazemos alguma coisa mal feita, procuramos esconder para que não se saiba. Não é? Temos logo este instinto de... Nós até sabemos, quando fazemos uma asneira, apesar de eu tê-la feito, sabia que estava mal, portanto procuro esconder. Não é? É dos nossos primeiros pais, quando tentam fugir de Deus, quando percebem que estão nus, porque cometeram o pecado original, não é? Tentam esconder-se de Deus. Portanto, nós temos esta reação muitas vezes à luz, não queremos que a luz de Deus venha à nossa vida, porque sabemos que isso nos vai denunciar, até temos medo desta palavra, porque vai revelar aquilo que é a verdade das coisas. Mas o que nós aprendemos na vida cristã é que Deus é luz e não faz isto porque nos quer humilhar, porque nos quer esmagar, mas é necessário que haja esta luz na nossa vida para nós vermos com verdade aquilo que nós somos, que somos pecadores, que somos frágeis, que somos infiéis, mas sobretudo para ver a verdade que resplandece disto. Ainda assim, Deus não desiste de nós. Deus vem ao nosso encontro porque quer iluminar a nossa vida para nos convertermos. Deus é luz. E o primeiro passo para vencermos o pecado, para sairmos do pecado, é olhar com verdade para a nossa vida, reconhecermos, eu sou pecador. Eu não sou perfeito, como gosto que os outros pensem que eu sou, como eu gosto de dizer, mas eu sou pecador, mas sou salvo por Deus. E Jesus, neste Evangelho, a primeira coisa que diz a Nicodemos é: assim como Moisés elevou a serpente no deserto, também o Filho do Homem será elevado, para que todo aquele que acredita tenha nele a vida eterna. Este episódio que está no livro dos Números, dos primeiros livros da Bíblia, conta a história do povo de Israel que foi libertado por Deus pela mão de Moisés e estão no deserto, a caminho da terra prometida, e mais uma vez o povo amaldiçoa a Deus e a Moisés porque estão cansados de estar no deserto, porque saíram do Egito e achavam que iam logo para a terra prometida e afinal ficaram anos a caminhar, e então vão resmungar com Moisés e dizer: mas libertaste-nos do Egito para isto, estamos a comer este pão há não sei quanto tempo, e quase a dizer, temos saudades do tempo do Egito, éramos escravos, mas pelo menos não estávamos no deserto sem saber para onde ir. E o Senhor envia umas serpentes venenosas que mordem e matam muitas pessoas. E o povo apercebe-se, mais uma vez, nós estamos a afastar-nos de Deus, estamos a maldizer a Deus que nos deu tantas coisas e por isso temos esta consequência, e pedem a Moisés, pede ao Senhor clemência e misericórdia porque estamos a morrer. E o Senhor manda Moisés levar uma serpente de bronze, assim, à volta de um poste, para pôr, e diz: todos aqueles que olharem para aquela serpente de bronze serão curados. E aquele sinal passou a ser sinal de cura. Aliás, ainda hoje em dia temos, muitas vezes nas farmácias, o símbolo, aquela serpente à volta, vem desta passagem. Não podemos dizer isso, porque qualquer dia vão tirar esse símbolo, porque se percebem que isso é uma coisa bíblica. Ou a cruz, também o sinal nas farmácias, que é exatamente a mesma simbologia. Nós olhamos para aquele sinal de cura, mas é impressionante. O Senhor disse: basta olhar para aquela serpente e sereis curados. Portanto, eles olham para a serpente que era a causa, era aquilo que o estava a matar. E é da mesma maneira,
que o Senhor nos chama, no tempo da Quaresma e em toda a nossa vida, a contemplar a cruz, a olhar para a cruz. Na cruz nós vemos a morte de Jesus. Na cruz nós vemos os nossos pecados. Assim como eles no deserto viram a serpente, que era aquilo que os andava a matar, nós, quando olhamos para a cruz, vemos o Senhor está na cruz por causa dos meus pecados. São os meus pecados todos que estão ali na cruz. Mas vemos como a cruz se torna em Jesus Cristo o sinal da cura. Contemplando a cruz, nós vemos a porta aberta para a ressurreição. Cristo salvou-nos porque Ele assumiu todos os nossos pecados, porque Ele voluntariamente se entregou até à morte, porque Deus tinha poder para vencer a morte e nos dar a vida. Por isso, este tempo da Quaresma há de ser para cada um de nós o tempo de olharmos para a cruz, contemplarmos a cruz. Devemos, mesmo nas nossas casas, claro, ter um crucifixo e ter um tempo de oração a contemplar a cruz, olhar para a cruz. E, por isso, a partir daí, olhar para a nossa vida tal como olhamos para a cruz. Eu, na minha vida, vejo pecados, vejo infidelidades, mas vejo, sobretudo, Deus que me ama e que é muito maior do que isso, e que é muito mais forte do que as minhas fraquezas, e que me quer dar, através do reconhecimento, com a luz dele, dos meus pecados, quer-me dar uma saída. Quer dizer, o meu amor é mais forte do que isso. Por isso, pedimos ao Senhor que nos ajude a continuar a fazer este caminho de Quaresma, iluminados por esta passagem tão bonita que o Senhor diz e que nos é lembrada hoje e que devemos ter todos os dias no nosso coração. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito para que todo o homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.